E dando prosseguimento nas repercussões a respeito do episódio 6 de Pacificador, nós temos algumas declarações que o James Gunn deu sobre toda essa questão de raças, preconceito e tudo mais. E eu trouxe para vocês, além da matéria completa, as coisas que o James Gunn falou, fica tranquilo que daqui a pouco eu dou o zoom, trouxe também para a gente conversar. Esse vídeo aqui, lá do Fernando do Terra Zero, ele faz uns comentários muito legais, muito importantes, e eu quero analisar com vocês pra gente alimentar a nossa discussão, lembrando discussão no bom sentido da palavra, tá bom? Ninguém tá tretando aqui. Eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. Se você não é inscrito por aqui, se inscreva porque nós estamos sempre falando de Marvel, DC, filmes, séries e polêmicas, tá bom? Aqui nós falamos de polêmicas, falamos de debates políticos porque a política tá no meio da cultura pop, mas eu sou um cara aberto ao diálogo, diferente de muitos doidos que estão por aí na internet. Se você já é um inscrito e quer apoiar ainda mais esse canal, você tem aqui o nosso QR Code para você fazer uma contribuição de qualquer valor e receber os agradecimentos aqui no vídeo. Quer ter o seu nome aparecendo aqui e os agradecimentos? É só fazer uma contribuição de qualquer valor ou então se tornar membro aqui pelo próprio YouTube também. Dá essa força aí pra gente, hein? O episódio 6 do Pacificador revelou, né, aquela terra nazi inspirada na Terra X dos quadrinhos, e nós vamos ter outras coisas acontecendo, é claro, né? Eu vou trazer aqui a repercussão para vocês desses dois últimos episódios, vamos ter live Sensacionerd para destrinchar e falar tudo isso, mas nesse momento aqui, pessoal, o James Gunn falou, né, antes do lançamento do episódio 7, até porque a gente teve uma repercussão muito grande por conta dessa Terra nazi. E vamos pontuar aqui alguma coisa, eu não tenho um quadro para desenhar, nem tenho tempo de editar, mas eu vou explicar uma coisa para ficar claro para você aí do outro lado, que ou não entende ou se faz de desentendido para ficar comentando certas besteiras, tá bom? Mas antes, eu tenho um recado muito importante para você que gosta de quadrinhos. Se você gosta de ler quadrinhos ou talvez quer começar a entrar nesse universo, mas não sabe onde encontrar as melhores revistas, os melhores preços e as melhores promoções, você precisa conhecer a Excelsior Comic Shop. Galera, a Excelsior Comic Shop é uma loja virtual com mais de 10 anos do mercado. São 400 revistas em promoção por semana com 25% de desconto, além do frete grátis para São Paulo em compras acima de R$90 e para o resto do Brasil acima de 150. Muito bom, né? Mas não para por aí, porque você também tem o nosso cupom de desconto. É só usar lá Conversa de Nerd 10 para garantir 10% de desconto na sua primeira compra. Então não perca mais tempo e aproveite essa parceria com a Excelsior Comic Shop para você adquirir as suas HQs da Marvel, da DC e de tantas outras editoras com preços especiais com descontos exclusivos. O link vai estar aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique e aproveite! E valeu pessoal da Excelsior Comic Shop pela parceria! Vamos lá, primeira coisa, podemos afirmar que James Gunn está assim militando e de certa forma lacrando, né, colocando ali a sua ideologia ao adaptar a Terra X dos quadrinhos? Não, não podemos afirmar, pelo menos até esse momento que nós só temos o episódio 6. Até porque essa temática de um universo alternativo em que os nazis ganharam já foi, né, essa temática já foi abordada em outras produções. Até o momento, né, que esse vídeo está sendo gravado, o que vimos no episódio 6 significa que o James Gunn está querendo dar indireta para algum grupo específico hoje em dia e dessa forma lacrando? Não, não significa. Eu acho que o James Gunn é um lacrador? Não, não acho. Sei que ele é um cara de esquerda, mas é sempre importante a gente mencionar que mesmo ele sendo um cara de esquerda, ele já se posicionou a respeito da liberdade de expressão de muitas pessoas, inclusive do Chris Pratt, que interpreta, né, o Peter Quill, o Senhor das Estrelas lá no universo Marvel, que é um cara mais conservador. Inclusive o próprio Chris Pratt, e aqui vai um aviso aos conservadores, também já defendeu o James Gunn, que é um cara de esquerda, mostrando que é possível conviver e tolerar um ao outro, né, saber respeitar as diferenças. Agora vamos pro outro lado, qual que é a crítica que o Heróis e Mais fez, que eu fiz também, é que algumas pessoas muito doidas e muito politizadas e algumas até extremistas, principalmente lá no Twitter, fizeram postagens dizendo que essa Terra alternativa, que se trata ali de ficção, está retratando a América atual e representa direitos conservadores, o que é uma grande mentira. Porque, se você ainda insiste em negar a realidade, eu lembro para você que existem vários negros conservadores, como por exemplo a Candace Owens, que ainda é uma mulher, ou seja, uma mulher negra conservadora, né, derrubando aí a questão de que a direita é machista e também racista. E não só ela, tá cheio de negro conservador nos Estados Unidos, inclusive no último vídeo que eu postei aqui no canal, o Tony e o Elvis estão apresentando o vídeo de um influencer negro que era amigo do Charlie Kirk. Então faça esse favor para você mesmo e não seja ignorante, tá bom? Por favor. Tendo tudo isso pontuado, vamos então analisar aqui alguns trechos
do que o Fernando lá do canal Terra Zero falou e também a matéria em si do James Gunn, porque sim, ele respondeu essa questão polêmica aí e sobre as repercussões que a série poderia ter abordando esse tipo de tema, tá bom? O James Gunn fala aqui sobre os nerds racistas. Já teve alguns racistas que me chamaram de polarizador, mas eu não me importo em ser polarizador e deixar os racistas de lado. As pessoas amaram mais esse episódio, falando do episódio 6 do Pacificador, do que qualquer outro. Então é empolgante. Então aqui é um trecho da matéria, a gente vai ler, como eu falei pra vocês, eu trouxe pra vocês a matéria, a gente vai ler o que o James Gunn falou, mas a gente tem alguns comentários do Fernando. Primeiro eu quero que vocês escutem aqui pra gente conversar, beleza? O 6, de longe, né, de longe de perto, é o melhor episódio. Mas não por conta do lance do nazismo em si, por conta da qualidade do episódio, entende? O episódio é muito bom. Eu concordo, esse episódio é muito bom, a aparição do Lex Luthor é muito legal, né, tem toda essa questão do world building do James Gunn, que ele tá sabendo fazer bem, na minha opinião. Eu gostei pra caramba do Superman, tá aqui, essa action figure aqui não me deixa mentir. Então, eu achei o episódio 6 muito bom também, a maneira como eles vão construindo, né? E eu concordo aqui com o Fernando. Bom, vigilante encontrando vigilante. Embora não tenha sido uma surpresa, né? Eu acho que o Fernando vai falar disso também aqui no vídeo, essa terra nazi, né? O lance ali deles estar nesse universo alternativo, os heróis, os personagens, né, indo ali pra esse universo, trazer o Pacificador de volta, com todo ali o problema que o próprio Pacificador criou, uma Emilia Harcourt vendo ela mesma de outro universo, sim. O vigilante, igual eu falei. Como a gente já tinha visto o Pacificador encontrando o Pacificador, a gente até falei isso no vídeo anterior, né? E quando o Superman encontrar com ele mesmo, o Batman encontrar com ele mesmo, mas tudo que envolve hoje em dia... Foi um episódio muito bom, tá? Eu acho que quem não tá curtindo a série tá assistindo errado, aqueles, né? Não, cada um com a sua opinião, né, pessoal? Mas eu tô achando muito legal a construção dos personagens, inclusive até personagens que estavam ali em segundo plano, tipo o Vigilante e até a Adebayo, agora estão tendo mais destaque, né? Então eu acho que esse episódio foi muito bom, a série tá acertando sim, tá? Mítica. E você mostra qualquer coisa na cultura pop, ou você muda uma coisa pra outra coisa ali, polariza as pessoas, porque o mundo é polarizado, os Estados Unidos é muito polarizado. Eu tenho a sensação de que o Brasil puxou isso dos Estados Unidos. O Brasil consome muita coisa legal nos Estados Unidos e muita coisa merda, né? Aí no todo a pessoa... Até essa questão da pauta social mesmo, racial no caso, o Brasil também importa, sendo que a gente é uma nação muito mais miscigenada e a gente tem documentos, arquivos históricos mostrando isso desde sempre, né? E de novo, a gente não fecha os olhos para os casos de racismo que existem, mas você colocar um grupo conservador que é racista ou então querer importar certas coisas que aconteceram somente nos Estados Unidos e falar que acontecem aqui, isso aqui tem razão, as pessoas importam coisas muito ruins, embora ele esteja ali querendo fazer uma crítica mais pro outro lado, né? Mas tô aqui falando o meu ponto. Incomodada porque tá falando de um tema que, não pode falar disso. Engraçado que a galera quer limitar. E o problema é, de novo, explico, né? A crítica de muita gente não é abordar o tema em si, porque eu já falei isso em outro vídeo, é um exercício mental legal, né? Você pensar, putz, como será que as coisas seriam, né? E mostrar como seria horroroso e como que as pessoas tinham que sobreviver nesse meio. É uma temática legal, não é uma temática nova, nem em live action, nem nos quadrinhos. Tem a série, por exemplo, lá, The Man in the High Castle, mas o problema é o pessoal querer usar isso para falar, não, os Estados Unidos são assim hoje em dia, porque isso é uma mentira, isso é uma mentira. O que aconteceu com a Adebayo não acontece nos Estados Unidos, todo mundo do bairro vai querer perseguir. Como eu falei, existem negros ricos, negros que são conservadores, entendeu? As pessoas têm que parar de olhar, como ele falou, essa questão polarizada. É polarizada e dicotômica também. Tem essa dicotomia. Não, é isso e aquilo. Não existem as áreas cinzentas, né? Não, se o cara ele é negro, ele sofre racismo nos Estados Unidos e acabou porque é o país racista. Não, não é assim. O mundo é muito mais complexo que isso, tá? A pessoa fica incomodada porque tá falando de um tema que, não pode falar disso. Engraçado que a galera quer limitar a arte. A arte é feita pra isso. Muitas das vezes pra te questionar, pra fazer você sentir, refletir. Concordo. Às vezes cutucar a ferida, às vezes Concordo. ser uma coisa mais dentro de um padrão, tipo, mainstream, então não é nem pra incomodar, nem pra nada, é uma coisa de conforto. Que eu falei pra vocês, né, no outro vídeo, que é o entretenimento puro, né? Às vezes a gente gosta de só ter uma coisa de entretenimento, sem refletir muito, sem ter uma pauta social importante abordada, né? E ele usou esse termo aqui, conforto, muito legal. Como vários filmes do MCU, por exemplo, que são filmes que é de começo, meio e fim, os filmes da DC também, que são muitos filmes assim, tem filme que faz você refletir, fala, pô, mas o que é certo e o que é errado aqui? Eu sempre falo do Cavaleiro das Trevas, né? Você tem ali o Batman invadindo os celulares das pessoas ali de Gotham pra encontrar o Coringa. Anos depois, você vê o governo americano fazendo isso. Você lembra daquele, como é o nome daquele maluco? Snowden, né? E aí você vai pensando nessas coisas e fala, mano, então a série não pode falar sobre a Terra X, o universo DC. Não pode se inspirar nessa Terra porque não pode falar de nazismo hoje em dia. Então, a minha crítica, explico de novo, né? A do pessoal é o que os militantes fizeram com isso, jogando pra realidade, e não o tema em si. Como eu falei, o tema é legal, é interessante e tem nos quadrinhos. Pacificador vai adaptar isso da maneira que dá, porque eles não vão trazer o David Cornsfett pra fazer agora, logo no início de carreira, um Superman nazi, né? Como acontece nos quadrinhos.
E aqui tem um outro trecho que o Fernando traz a respeito de vilões, que eu acho que é muito bacana pra nossa conversa aqui. Eu não vou reagir ao vídeo inteiro, tá bom? Porque a gente ainda tem que ir pra matéria e ver o que o James Gunn falou. Aí quando você tem, por exemplo, vilões aqui, você pega no próprio universo DC. Ó. Não pode falar sobre nazismo e tal. O que é o Darkseid? A galera tanto acha foda. E eu sempre falei que é um vilão foda, né? Por que ele é foda? Ele é o vilão da vida real. E a gente pode entrar nesse mérito aqui também. O Darkseid, quando ele foi criado pelo Jack Kirby, ele falou, eu queria um personagem com o caráter do Adolf Hitler. Olha lá. E ele colocou isso no corpo de um deus, né? É o New Gods, né? Que eles chamam os novos deuses. Então, né, tá se inspirando na realidade, criando um personagem fictício. Isso é totalmente válido. E só aproveito para fazer um adendo aqui, né, pessoal? Seria muito bacana se as coisas não estivessem tão extremas, né, e tão quentes, as discussões não estivessem tão doidas, assim, e o pessoal tentando militar em cima da gente, lacrar em cima da gente, e querer desumanizar e criminalizar todo mundo que é conservador. Seria muito bacana a gente só sentar e falar, caramba, já pensou se aqueles desgraçados tivessem ganhado a guerra? Um cara mais progressista, não precisa ser um comunista doidão raiz, não. Um cara mais progressista, né? Sentar ali do lado de um conservador e falar, nossa, seria um absurdo, né? Se o Bigodinho tivesse ganhado, pô, como que será que é esse mundo aqui? Seria muito legal, né? Como eu brinquei no outro vídeo, de a gente sentar no recreio e conversar sobre isso sem tretar. Seria ótimo, mas infelizmente os caras não dão um segundo de passo pros conservadores. E é o que eu falei, a gente tem que toda hora ficar se limpando e explicando, não, nós não somos isso. Eles estão falando que nós somos assim, mas nós não somos, entendeu? A gente tem que explicar o óbvio, o que tá na cara das pessoas. E mesmo explicando, tem gente ainda que, desculpa o termo, age de maneira burra e vem nos comentários falar besteira, sendo que tá tudo explicado aqui. O que eu falei, só falta eu desenhar. A Apocalipse é o quê? Inspirada no quê? Na Alemanha nazista. Você tem várias paradas assim que são inspiradas naquela época. O Darkseid é um déspota, né? Você tem iconografias dele em Apocalipse, cães de Apocalipse, os canhões de Apocalipse, o exército de elite que é as fúrias femininas, liderada ali pela Granny Goodness, né, que é a Vovó Bondade. Aí você tem o que mais? O orfanato da Vovó Bondade, todo mundo era carequinha, eles tem o Scott Free ali. O Desaad, por exemplo. Quem que é o Desaad na Segunda Guerra Mundial? O Mengele, que era aquele cara lá que fazia experimentos malucos, né? Vamos pegar aqui o braço do judeu e vamos colocar nesse corpo aqui. Vamos ver se funciona, se ele vai ter movimento. É o Desaad, ele é um torturador. Você tem o Setor Zero em Apocalipse. O que é o Setor Zero? A Seção Zero, né? Por exemplo, que é ali um lugar, um campo de tortura. Tem um momento lá na metade da história, no final da fase do Jack Kirby, que o Sr. Milagre ele é pego, ele tá algemado, assim, tá sendo levado pelos os guardas ali do Apocalipse, personagens, né, que estão sendo torturados ali numa câmera, não é nem uma câmera de gás, é tipo como se fosse uma parada ali de ácido e tal. O que isso lembra? Então você não pode fazer o Darkseid também, se a galera tá reclamando dessa terra do pacificador, o Darkseid é nazista. O conceito do Jack Kirby pra ele é isso. Então, mas é isso que eu falo, é muito legal você se inspirar na realidade pra retratar problemas e colocar o cara como vilão, né? Esse que é o grande ponto. E aí nós vamos concordar, pô, realmente esse cara é um vilão. E o Darkseid faz isso. Mas é importante a gente mencionar, por exemplo, que o herói mais patriota da Marvel, que é o Capitão América, na primeira HQ dele, ele tá batendo na cara do Hitler. Enfim, nem devia ter falado isso aqui, mas enfim. Também o YouTube tem que parar um pouco de frescura, né? É um personagem histórico, inclusive estamos aqui condenando o cara. Então, por favor, né, YouTube, ajuda aí. Então, peraí, é a América batendo num nazi? Como que a América é nazi, então? Não, mas é a América de hoje em dia. Para de fazer malabarismo, entendeu? Hoje em dia, nunca antes na história dos Estados Unidos teve tanta diversidade de negros, latinos, enfim. Até na questão de sexo, gênero, né, como o pessoal gosta de chamar, também. Uma das porta-vozes do Trump é uma mulher. Entendeu? Então, o discurso, a narrativa não condiz com a realidade. Né? Mas enfim, essa questão do vilão é realmente muito legal e, de novo, não tem problema abordar. O problema é o que o público faz com essa adaptação, né? E como eles manipulam tudo para simplesmente querer provar e lacrar em cima dos conservadores. Esse que é o ponto, tá? Mas o Jack Kirby, gênio, né? A gente já falou outras vezes dele aqui também no canal. Pode colocar ele nos cinemas, olha só, que merda. Pode né? sim, Mais pode um sim. vilão nazista, tipo... Seguindo aqui com outro trecho referente ao pacificador Red Sea, né? Porque ele aborda vários pontos no vídeo, inclusive, como eu sempre faço, o vídeo original completo tá aí na descrição para vocês assistirem, conferirem, tá? Mas eu quero analisar aqui apenas os trechos que tem a ver com a nossa discussão. Então, ele fazer isso é parte da arte, mano. Esse vídeo não é pra conscientizar ou pra assumir lados, né? Não tem nada a ver comigo isso, eu sou uma pessoa muito cética em várias coisas, mas eu penso que o James Gunn falar isso faz parte da pessoa James Gunn. E ele fala isso sem problema nenhum. Ele fala, pô, essa galera aí fala que eu tô polarizando, tô mesmo. Tô deixando ele de lado, né? Inclusive, galera... na época, eu falo de novo, na época do lançamento do Superman, tentaram polarizar pro lado da esquerda, né? Falando, ô James Gunn, o pessoal lá tá achando ruim que você chamou o Superman de imigrante. Dá um recado ali pra eles, né? Dá uma lacrada em cima deles. E ele falou, o quê? Ele até coçando a barba assim na hora, ele fala, não. Esse filme é pra todo mundo, né? Esse filme é sobre gentileza e todo mundo pode se identificar com gentileza. Fechou, eu acho que ele fez... certo? E de novo, tem temas que são legais e às vezes o cara teve uma ideia muito boa
pra fazer um roteiro, pra adaptar alguma coisa que já tem nos quadrinhos, que é o caso da Terra X, e ele não vai adaptar porque pode dar polêmica. Eu sei que existe o conceito, um cara qualquer, né, o canal aqui, o Nerdola, gente boa pra caramba também, parceiro, ele falou isso, né, pô, eu acho que o James Gunn tá alimentando os trolls. E eu entendo esse ponto de vista, mas eu fico, pô, você vai deixar de contar uma história que vale a pena ser contada porque tem maluco militante no Twitter? Entendeu? Eu acho que não, entendeu? Eu acho que tem que contar e o público vai analisar e também vai haver também as reações. É normal, né? Por exemplo, o pessoal tá falando isso e a gente tá falando, não, parem com isso. Vocês estão mentindo a nosso respeito. Né? A gente faz esse serviço sujo, né, por assim dizer. Que falar isso porque existem essas pessoas, né? Pessoas racistas, preconceituosas, hoje em dia existe ainda. Sim, existem pessoas racistas, preconceituosas de todos os lados. Inclusive, eu falei pra vocês aqui, teve gente insinuando que o Tony e o Elvis, 2 homens negros, eram nazis porque eles são conservadores. E aí? Mas, peraí, vocês não estão falando que vocês lutam contra o racis? Né? O racismo? Vamos falar os termos aqui, né? Não estão falando que vocês lutam contra o racismo? Como que vocês falam que como que vocês estão falando isso, chamando 2 negros de nazis? Entendeu? É absurdo. Não, mas aí é porque os caras não têm a consciência. Então isso aqui é um preconceito. Porque o negro ele não pode ser conservador. Você está dizendo, e eu perguntei para um cara aí, você é negro? Ele não respondeu, provavelmente não. Então, assim, você talvez um branco, quer dizer, quer mandar, quer falar o que os negros podem ser, o que eles podem apoiar, o que eles podem defender ou não. Mesmo você não sendo negro, você entende mais do que ele. Isso não é um pensamento racista? Entende, pessoal? É uma discussão muito louca. Porque é o que eu falei, a esquerda gosta, né? Muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas de esquerda gostam de colocar, principalmente esse pessoal identitário militante, de colocar o pessoal dentro da caixinha. Você tem que ser um negro de esquerda, você tem que ser um gay de esquerda. Porque existem gays conservadores que são hostilizados pelo movimento LGBT. E não se sentem parte do movimento LGBT porque o movimento LGBT é de esquerda. Mas e se uma pessoa homossexual, ou bi, ou lésbica, enfim, não se identifica com vários pontos que o movimento LGBT defende? Essa pessoa é hostilizada. Temos aí, por exemplo, o Firmino Cortada, que é um gay de direita, conservador, muito inteligente. Então, a pessoa em si não tem nada a ver com o movimento. O movimento sequestra a orientação sexual da pessoa, ou no caso do movimento negro, a cor da pele da pessoa, para encaixar essas galeras, sendo homossexuais ou LGBT, enfim, qualquer pessoa dessa comunidade com essas orientações sexuais ou dessas cores de pele, para usá-los como massas de manobra e dizer que estão defendendo essas pessoas. Mas se essas pessoas com essas características, tanto sexuais quanto raciais, não concordarem com as pautas e falarem, não, eu não concordo, vocês são um movimento de esquerda, eu me considero um conservador, essas pessoas são hostilizadas, tá? E eu não estou inventando, é só você ter um pouquinho de vontade de ler a realidade ao seu redor e você vai ver isso. É o que acontece com o Tony e com o Elvis, é o que acontece com o Firmino Cortada e outras pessoas que se encaixam nessa situação. É bom explicar porque senão falar, realmente existem raças, né? Aí sempre vai atribuir ao conservador. E não é assim, de novo, o mundo é muito mais cinzento, as coisas não são homogêneas, tá bom? Não dá pra gente colocar tudo em caixinhas. Vamos abrir a cabeça, pessoal, né? Vamos se acalmar aí antes de querer opinar sobre tudo e não saber fazer uma análise, no mínimo, coerente da realidade. Você vê muito isso em rede social, pessoas que não têm vergonha, às vezes, das coisas que elas escrevem, né? Preocupadas com a opção sexual da outra, preocupada com a cor da pele da outra. Tipo, então, inclusive, o movimento de esquerda faz isso, né? Não, peraí, você é homossexual, então você tem que fazer parte do nosso movimento aqui, porque nós defendemos. E aí se o cara fala, não, mas peraí, eu não acho que o que vocês estão falando aí, os discursos que vocês estão fazendo na Paulista, na Parada Gay, né, ou os políticos que vocês estão apoiando, eu não acho que eles me representam. Ah, então você não faz parte do nosso grupo. Ué, não era sobre orientação sexual? Entendeu? Elas não conseguem. O ser humano, toda vez que eu penso no ser humano, também eu lembro daquele diálogo do Matrix, tá ligado? Aquele é bom. Do agente Smith, quando ele pega o Morpheus. Análise pesada, lembra né? que o agente Smith fala pro Morpheus? Tentamos criar uma Matrix perfeita, mas é impossível. O ser humano ele não consegue viver em harmonia. Ele fala, o ser humano é como se fosse é tipo um organismo que ele fala, né? Como se fosse um organismo. Ele vem, toma um determinado lugar, contamina o lugar e vai pra outro. O ser humano é um vírus, ele fala. Como quando eu falei do Darkseid, o Darkseid é o vilão da vida real. Qual é o diálogo dele pro Batman, no crise final? Ele chega no Batman e fala assim, sua espécie mata pra conquistar poder, uma parada assim, né? Ele extrai o pior do ser humano, joga na cara do Batman, que é um ser humano, e fala assim, isso aí que vocês fazem é admirável. Então, então, tá vendo? É interessante essa abordagem, essa leitura da realidade, e são críticas válidas que a gente pode pegar e fazer, né? Então, a gente precisa, como eu falei, se acalmar e analisar, porque o Darkseid é um vilão e o pessoal também tem que parar. Não, agora o Darkseid ele representa a direita, porque é uma mentira. É uma mentira. E é um saco ter que ficar repetindo isso, né? Aquele vilão mesmo, que eu sempre falo aqui, né? Não gosto de vilão que a galera fica humanizando. Ah, não, ele tava certo. Então, assim, não é pra ser Eu sempre faço essa crítica ao Killmonger, né? O pessoal, ai, tadinho do Killmonger. Matou um monte de gente inocente,
né? Fez um monte de atrocidade. Só porque ele sofreu, agora tá justificado? Claro que não, né? Um vídeo polêmico nem nada, é só pra ter uma conversa aqui. Comenta aí o que vocês acham disso, quando a galera fica incomodada que fala sobre racismo, ou sobre nazismo, ou sobre toda a cultura woke. O Superman sofreu disso, né? Tipo, lançou... Então eu vou parar por aqui, só respondendo a você, Fernando. Cara, gostei muito dos seus comentários, tem algumas ressalvas, mas tá aqui o meu ponto de vista. De novo, sou um nerdola, sou um conservador, mas eu sou aberto ao diálogo, tá bom? Inclusive fica o convite se quiser participar uma hora de uma live, ou de uma collab, de um vídeo, tá bom? O seu conteúdo é muito bom, você é um nerd que manja muito de DC, e eu gosto disso pra caramba, você tem muito a agregar, fica aqui o meu salve pra você. Porque, de novo, né, a intenção aqui é a gente debater ideias, e nisso a gente conseguir construir uma comunidade de nerds que sabe dialogar, e não é fazer ataques pessoais, e nem desejar a morte dos outros, tá? Isso não é da minha parte, tá? A gente vê muito do outro lado, né? Do lado da esquerda desejando isso pra gente, mas jamais é a minha intenção, tá bom? Mas a entrevista que o Fernando lá do Terra Zero se inspirou pra falar, né, pra fazer esse vídeo, pra fazer essa análise dele, foi essa aqui, né? E o James Gunn disse o seguinte, ó: a série me encanta, eu realmente faço o que quero com o Pacificador. E de certa forma eu faço o que quero com qualquer coisa, porque posso fazer minhas próprias escolhas e sou meu próprio chefe. Isso aqui é um privilégio que o James Gunn tem, né? De ser o CEO. Mas com o Peacemaker, ó, vou marcar aqui pra vocês acompanharem comigo, nós realmente deixamos rolar, nós nos arriscamos. Nós vamos a lugares onde eu acho que outras pessoas têm medo de ir. Faltou explicar que isso aqui foi em uma entrevista para o Alex Papademas da GQ, tá bom? Dito isso, o Gunn observou que isso não significa que eles recebam muita resistência em relação às decisões criativas que tomam, especialmente a direção em que Ignorance is Chris tomou, né? Que é um trocadilho, né? Com Ignorance is Bliss. Ignorância é uma bênção, que é o episódio da semana passada. E aí ele fala isso aqui, ó: recebemos muita resistência de várias fontes dentro da estrutura, nesse episódio em particular, e pensamos, não vamos ser tímidos, né? Não vamos ser acanhados. Vamos apenas fazer a história que queremos e não quero ter que me conter com isso. E eu concordo com o James Gunn, entendeu? Porque tem certas discussões que ficam pra internet, entendeu? Eles não podem afirmar, por exemplo, quando a gente teve a treta lá da Borávia e do outro país, que eu sempre esqueço o nome, falar que tá representando Ucrânia e Rússia, Israel e Palestina, a gente não pode afirmar. Vamos nos ater ao que o filme tá falando? Se você quer comparar com a realidade e militar em cima, o problema é seu. Você fala o que você acha, a gente fala o que a gente acha e fechou, né? Agora a gente tem que também saber assistir um conteúdo sem tudo querer achar que o cara tá militando em cima, que é uma crítica que eu faço a algumas pessoas que ficam procurando lacração onde não tem. Não necessariamente, ou não explicitamente pelo menos, né? Acho que quanto mais a gente fala, mais ibope a gente dá, caso exista alguma lacração. Como até o Fernando depois pontua, o vídeo tá aí na descrição pra vocês verem, que o Superman também sofreu com isso, né? E eu não concordo, como eu falei, eu amo esse filme de paixão. E aí ele continua aqui, ó: e é interessante porque não houve esse tipo de... Aí ele para, aí vem a frase, ó: alguns racistas me chamaram de polarizador, mas não me importa em ser polarizador e deixar os racistas caírem no esquecimento. Então é aquilo, pessoal. Ele falou aqui, chamou de racista, assim, mas quem? Quem que ele tá chamando de racista? Ele deixou muito vago, muito geral. É o que eu falei, o James Gunn, desde que ele assumiu como CEO, ele tá tendo uma postura mais moderada, mais isenta, porque ele precisa agradar todo mundo. E, de novo, o cara que não concorda com Black Lives Matter, né, não é um cara racista. Não é só porque o movimento tem vidas negras importam que isso é uma verdade sobre o movimento, porque eu já falei do Tony, do Elvis e de outros negros conservadores que sofrem racismo dessa galera, sofrem discriminação porque não concordam com todas as pautas. Então, assim, pode ser que o James Gunn esteja falando de racistas reais? Sim, a gente não sabe o que ele ouviu, a gente não sabe o que as pessoas falaram. Pode ser que ele esteja falando apenas de pessoas que estão achando que ele está lacrando? Sim, também pode ser. Às vezes essas pessoas não são racistas. Às vezes a crítica da galera foi, pô, sério? Tá alimentando os trolls, James Gunn? E ele já colocou como racista. Mas a gente não tem como saber, porque, de novo, postura moderada. E eu concordo com ele, até porque ele fala aqui, ó: as pessoas amaram esse episódio mais do que qualquer outra coisa. Então é emocionante. E, de fato, a repercussão que eu vi, a galera curtiu muito esse episódio, mais do que os outros. Porque, né, teve toda essa construção que culminou nesse momento do 6º episódio. Eu mesmo gostei pra caramba. Então, pessoal, tem outras coisas aqui. Ele fala, né, que estamos lidando com um assunto muito delicado, com às vezes tempo e humor nesse episódio. Enfim, mas o que foi interessante nesse episódio foi a construção que eles fizeram. Né? A gente não foi uma surpresa, a gente já sabia, já tinha essa especulação, mas a maneira como eles construíram, ao meu ver, foi muito legal, e ainda colocaram a Adebayo como uma personagem carismática, que a gente gosta, que a gente está acostumado nessa situação horrorosa. E o meu apelo é que a gente tente, né, falo isso aqui para todos os lados, que a gente tente não politizar tudo. Nem tudo precisa ser política, tem coisa que pode ser só entretenimento, e odiar a ideologia bigodista tem que ser algo incomum. Do lado nerdola, nós achamos que a ideologia comunista é tão odiosa quanto, porque também
mata e matou muitas pessoas. Será que um dia vamos ter esse consenso? Não sei, mas estamos aqui para conversar, para debater, e esse vídeo aqui faz parte da nossa série de reacts a respeito dessas polêmicas envolvendo James Gunn e que também nas últimas semanas, infelizmente, teve que acontecer com Charlie Kirk. Tá tudo conectado e tem muita coisa acontecendo. Vou trazer mais conteúdos para vocês também, beleza? Lembro mais uma vez para ser um apoiador do canal e receber o agradecimento aqui nos vídeos, né? Ter o seu nome aí na lista de agradecimentos, faça a sua contribuição aqui pelo LifePix ou se torne membro aqui no YouTube mesmo. Dê essa força pra gente. Fiquem ligados porque tem muito conteúdo legal. Tô preparando alguns conteúdos mais light também pra gente ter discussões mais nerdísticas sem envolver sociologia, política, militância e tudo mais. Fique ligado que tem muita coisa boa pra você aqui no Conversa de Nerd. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço, desculpa pelos barulhos e até a próxima Conversa de Nerd.